Ele acordou com essas imagens e sentiu na mesma hora uma dor efetiva que o fez temer que fosse a ação de algum gênio mau que quisera seduzi-lo. Logo se revirou sobre o flanco direito, pois sobre o esquerdo é que havia adormecido e sonhado. Ele fez uma prece a Deus para rogar de ser garantido do mau efeito de seu sonho e de ser preservado de todas as desgraças que poderiam ameaçá-lo em punição dos seus pecados, que reconhecia poderem ser muito graves para atrair os raios do céu sobre sua cabeça, apesar de que ele tivesse levado até então uma vida assaz incensurável aos olhos dos homens. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo do livro Um Novo Olhar sobre o Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois. Esse vai ser um vídeo extra, vai ser um vídeo à parte da nossa série, tanto que eu não estou caracterizada. Para você que está acompanhando a série, sabe que para cada capítulo eu me caracterizo de acordo com o tema, para a gente fazer de uma forma mais leve. Mas hoje eu decidi fazer uma gravação extra sobre um sonho de Descartes que aparece no capítulo da telepatia, desprendimento, exteriorização e projeções telepáticas, mas eu não vou colocar esse nome como capítulo desse vídeo. Vai ser o sonho de Descartes em 3 partes e o espírito da verdade. Meu nome é Tamires Cortá, eu sou formada em educação física, sou especialista em exercício físico para pessoas que têm dor, para que elas tenham qualidade de vida e não deixem de fazer nada que é importante para elas no dia a dia, para você no seu dia a dia. Então, estou fazendo uma correlação das leituras desse livro de acordo com o meu olhar e as referências científicas, filosóficas, religiosas que eu tenho, para que você consiga ressignificar o seu movimento através da fé raciocinada. Esse é um livro que para pessoas do movimento espírita não é um livro tão lido, tão estudado. Ele é um livro mais embasado, mais filosófico, e aí eu vejo que não são tantas as pessoas que assistem como assiste tantas pessoas que leem, como ler romances, Paulo Estevão, Há 2000 anos, Nosso Lar. Então, já não é um livro tão procurado, né? Então, esse foi um dos motivos até de eu começar a colocar os vídeos na internet. E especificamente o sonho de Descartes, porque eu cresci estudando a doutrina dos espíritos e não tinha escutado falar desse sonho ainda. E ele tem muita relação com a codificação. E eu fui perguntar para as pessoas que eu confiava de referencial teórico, que são pessoas estudiosas da doutrina. Ninguém tinha ouvido falar desse sonho também. E eu fiquei assim, poxa, e por que será que as pessoas nunca ouviram falar? E é um sonho muito bacana para a gente ver as correlações das coisas. Então eu decidi trazer ele aqui, porque ele está no capítulo de projeções telepáticas e com o seguinte intuito. O capítulo de projeções telepáticas ele vem depois do capítulo de sonhos. E os autores que trouxeram sonhos e projeções telepáticas, porque esse livro foi escrito por vários autores, reescrevendo o livro original, antigo, de Leon Denis, e trazendo referências científicas mais novas. Então, os 2 autores que trouxeram nesses 2 capítulos falaram da importância dos sonhos e do desprendimento da alma para intuição. Como que nós somos intuídos para as coisas que acontecem no nosso dia a dia e como isso pode mudar a história da humanidade. E o sonho de Descartes é um exemplo muito claro de como os sonhos podem mudar a história da humanidade. Então, eu quis trazer ele aqui
para que você dê mais valor para os seus sonhos, para que você dê mais valor para a sua intuição. E esse trechinho que eu li aqui no início, eu achei interessante a interpretação de Leon Denis. Esse é um trecho do livro, do sonho dele que ele mesmo escreveu. Eu já vou explicar melhor sobre esse sonho. Mas ele fala sobre que ele fez uma prece, né, pedindo proteção a Deus para ele ser preservado de todas as desgraças que poderiam ameaçá-lo em punição de seus pecados, apesar que ele reconhecia que ele tinha levado uma vida assaz, incensurável aos olhos dos homens. Então, para as pessoas de um modo geral, não tinha censura para as coisas que Descartes fazia, mas ele internamente sabia das dificuldades que ele tinha. Então, ele estava com medo desse sonho ser uma punição aí de Deus com relação aos pecados dele. Olha o nível de consciência que Descartes tinha, né? Então, deixa eu atualizar aqui para quem já ouviu falar em Descartes, mas não sabe muitos detalhes da vida dele. Descartes ele foi um filósofo e também estudioso da ciência. Se você passou pelo ensino médio, eu acho que é no ensino médio que a gente estuda isso, não é no ensino fundamental. Você deve ter aprendido o plano cartesiano, que é o XY lá. Ele veio de Descartes. Então ele estudava muito a matemática também. Ele que fez a fusão da álgebra com a geometria. Não me pergunte praticamente o que isso quer dizer no dia a dia, aplicavelmente, porque eu sou um zero à esquerda com relação à matemática. Mas nas pesquisas aqui eu encontrei essas informações. Ele foi o fundador da filosofia moderna, considerado o pai da matemática moderna, e foi a partir de Descartes que inaugurou-se a Idade da Razão. As informações que eu estou trazendo aqui, elas estão neste livro e elas estão também numa palestra do Geraldo Lemos Neto, um mineiro chamado também como Geraldinho, que como eu não estava achando com as pessoas que eu conhecia as referências sobre esse sonho de Descartes, eu fui pesquisar na internet. E esse vídeo dele, ele está muito mais aprofundado com relação ao sonho de Descartes do que o que eu vou fazer aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui vai trazer um pouquinho mais na superficialidade para que pelo menos as pessoas saibam da existência desse sonho e o que isso pode, o que a visão dos sonhos pode nos ajudar no dia a dia, mas não nas minúcias de todos os detalhes que tem esse sonho. São muitos, muitos, muitos detalhes que tem esse sonho. Nesse vídeo de Geraldo Lemos Neto, ele trouxe uma referência da Marie-Louise France, que ela foi uma discípula de Jung, e que ela escreveu o livro Um Estudo dos Sonhos de Jung, Descartes, Sócrates e outras figuras históricas. E a referência que o autor traz aqui é outra. Eu vou falar para vocês, se vocês quiserem procurar. O autor é o Marcos Paulo de Espírito, mas o Geraldo Lemos Neto, ele cita o Marcos Paulo de Espírito lá no vídeo, então as referências são, no mínimo, semelhantes. Descartes fazia as escritas dele no caderno, eu já dei essa sugestão várias vezes. Se você ainda não começou a escrever seu caderno, escreve de noite, escreve durante o dia, escreve as ideias que você teve. No vídeo passado eu falei sobre você escrever a sua missão pessoal, o seu papel dominante. Essas escritas de caderno são muito úteis na nossa vida. E por isso, Descartes, por isso não, né? E com isso, pegando o modelo de Descartes, né? Descartes também tinha um caderno. E nesse caderno, sob o título de Olímpica, que foi achado esse sonho. Depois de um tempo, esses escritos sumiram, mas um amigo de Descartes, que foi o Adrien Baillet, anotou, transcreveu esses escritos, e também o filósofo alemão Leibniz. Eu já falei dele em algum dos capítulos aqui, esse Leibniz. Essas anotações estão em um livro com tradução de Lucy Buff, que chama
Sonho sobre Meditações de Descartes, que aí esse já está com a tradução para o português do Brasil mesmo, tá? Então vamos lá. Esse sonho aconteceu dia 10 de novembro de 1619. Eu não vou ler todos os detalhes do sonho, porque aí vai entrar em alguns contextos que a gente não vai trabalhar, então não vai ser útil aqui. Mas se você quiser saber mais detalhes do sonho, assista esse vídeo que está no YouTube do Geraldo Lemos Neto, que ele está completíssimo, tá? Descartes teve 3 sonhos nesse mesmo dia, 10 de novembro de 1619. Ele dormiu, sonhou, acordou, pensou, dormiu, sonhou, acordou, pensou, dormiu, sonhou, pensou durante o sonho e depois acordou. Foram 3 sonhos, tá? Que Descartes teve. No primeiro sonho, ele tem a impressão de estar rodeado por fantasmas, porque não tinha essa visão de perispírito, espírito durante o desprendimento do sono, né? E ele sentia uma fraqueza tremenda nesse primeiro sonho, porque ele só conseguia andar pelo lado esquerdo. Ele não conseguia se firmar no lado direito. Isso mesmo. Ele estava com uma fraqueza no lado direito do cérebro, no lado direito do corpo, e ele só conseguia se sustentar do lado esquerdo. E batia um vento forte, fazia ele rodopiar sobre o lado esquerdo. E aí ele viu um colégio aberto e o primeiro pensamento que ele teve foi entrar nesse colégio para fazer uma oração. Que aí tinha as igrejas, né, dentro das escolas. Eu vou deixar pra fazer a interpretação no final, eu ia falar um negócio aqui, mas vou deixar pra fazer no final. E aí ele encontra uma pessoa que fala pra ele procurar outra pessoa, e essa outra pessoa, ele percebe que várias pessoas se juntavam ao redor desse cara, desse homem que falaram pra ele procurar, e eles estavam retos, conversando entre eles. Isso deixou ele intrigado, porque ele estava torto, ele estava fazendo um esforço enorme para ficar em pé, o vento batia nele, ele não conseguia ficar em pé, e essas pessoas estavam em pé, conversando. Nesse momento dessas pessoas em pé conversando, o vento já havia diminuído bastante, mesmo assim, ele ainda estava com essa sensação. Beleza, ele acorda do primeiro sonho, tem muitos mais detalhes, só lembrando, tá? Não é só isso. Ele acorda do primeiro sonho e tem essa sensação ruim de que ele estava torto, de que ele não conseguia conversar com as pessoas, ele conseguiu conversar com uma pessoa só. E aí ele se virou para o outro lado do corpo porque ele tinha dormido no lado direito. E aí depois ele vira para o outro lado. Desculpa. Ele vira para o lado direito porque ele tinha dormido do lado esquerdo. E no sonho era o lado esquerdo que ele conseguia firmar. Ele faz uma oração, pede para Deus proteger, que foi o trecho que eu li aqui. E ele adormece de novo em torno de 2h30 por aí. Ele fica pensando em algumas coisas e ele adormece de novo. Quando ele adormece de novo, ele tem a sensação de ter ouvido um barulho agudo e forte que ele tomou como uma trovoada. Não sei se alguém já teve essa sensação em sonho, né? Nesse segundo sonho, ele acorda assim no sonho e ele vê, mas ele tá em sonho. Essa parte, na verdade, eu fiquei em dúvida, eu vou ler aqui especificamente. O pavor que teve o acordou de imediato. Ah, tá, porque chama interlúdio luminoso, tá certo. Ele acordou, ele dorme, mas ele acorda. E abrindo os olhos, percebeu muitas fagulhas de fogo espalhadas pelo quarto. Isso já lhe acontecera várias vezes em outros tempos e não era incomum. Mas dessa vez ele utilizou de explicações da filosofia para ele entender que dessa vez o ocorrido ele era favorável para ele, porque ele abria e fechava os olhos e ele via
as coisas ali com uma qualidade maior. Então, ele tirou essa interpretação de que essa situação do fogo, neste momento, era favorável para ele. Então, no segundo sonho, ele dorme, ele tem a sensação de ouvir um barulho agudo e forte, e com esse susto desse barulho agudo e forte, ele acorda e vê as fagulhas, mas essas fagulhas de fogo não era a primeira vez que ocorria. Antes ele sentia medo, mas dessa vez ele entendeu que ele podia ficar tranquilo, porque ele via as coisas com mais clareza. Presta atenção nesse detalhe, mais clareza por conta dessas fagulhas. E aí ele readormeceu calmo. Olha o detalhe, ele readormeceu calmo. No terceiro sonho, ele acha um livro sobre uma mesa. Ele tá num lugar que ele acha um livro sobre uma mesa. Ele abriu o primeiro livro, viu que era um dicionário de assuntos que ele desconhecia. O segundo livro, ele viu que era de um assunto que desconhecia também. E ele não sabia de onde o livro tinha aparecido. Ele pensou ser uma antologia de poesias de diferentes autores, intitulada Corpus Poetarum, e na margem estava escrito assim: dividido em 5 livros, impressos em Lyon e Genebra. Ele teve a curiosidade de nela querer ler alguma coisa, e na abertura do livro ele se deteve sobre o verso Quod vitae sectabor iter, que significa para seguir o caminho da vida. Esse é o resumo desses 3 sonhos. O primeiro sonho dele tá torto, dele procurar uma igreja, dele querer fazer uma oração, das outras pessoas não estarem tortas, dele tá ali se perdendo o equilíbrio por conta do vento. O segundo sonho, ele dorme com esse medo de que tinha algum mal ali podendo fazer algo com ele, e ele tem a sensação de ter ouvido um trovão, um som agudo que ele entendeu como sendo um trovão. Nesse susto do trovão ele acorda, aí ele vê fagulhas no quarto. Essa questão das fagulhas ele ver fagulhas no quarto não era algo novo para ele, já tinha acontecido outras vezes. Só que naquele momento ele pisca, ele fecha e abre o olho várias vezes, ele pisca várias vezes, e ele vê as coisas com uma qualidade melhor. E aí, com os entendimentos da filosofia dele, ele entende que isso seria uma sensação de tranquilidade para ele, que aquilo estava em favor dele. Com isso, ele adormece de novo, de uma forma mais tranquila. Nesse terceiro sonho, ele tem um contato com 2 livros, um deles um dicionário, e o outro, na margem do livro, estava escrito que esse livro era dividido em 5 livros, publicados em Lyon e Genebra, e que ele se deteve ali numa frase que significava para seguir o caminho da vida. O próprio Descartes interpreta esses 3 sonhos, e nesses escritos tem as interpretações dele. E aqui eu vou ler agora especificamente as interpretações dele, porque é o que vai ter mais relação com o nosso dia a dia, né? Parte dessa interpretação, que foi após o terceiro sonho, ele faz em sonho ainda. E está escrito bem assim: o que há de singular para notar é que, duvidando se o que ele acabara de ver era sonho ou visão, não somente decidiu dormindo que era um sonho, mas ainda ele o interpretou antes que o sono o deixasse. Sabe aquele sonho que você tem, que você sabe que você está sonhando? Que você tem uma clareza melhor do que as coisas estão acontecendo? Foi o que aconteceu com ele. Ele julgou que o dicionário não queria dizer outra coisa do que todas as ciências reunidas num todo, e que a antologia de poesias intitulada Corpus Poetarum mostrava em particular e de maneira mais distinta a filosofia e sabedoria reunidas. Isso tudo ele estava em sonho, vendo que aquele livro trazia a ideia da necessidade
da filosofia e da sabedoria se reunirem. Pois ele não acreditava que nós nos admiremos tanto de ver que os poetas, mesmo os que nada mais fazem do que bobagens, fossem cheios de sentenças mais graves, mais sensatas e melhor expressas do que aquelas que nada mais fazem, que se encontram nos escritos dos filósofos. Hoje já tem estudo da importância de poesias, de poemas para tratamento de Alzheimer. Tem vários estudos que dão uma relevância maravilhosa para poemas, e aqui ele já consegue ver essa importância. E eu ainda vou falar mais detalhes sobre essa questão do poema. Ele atribuía essa maravilha à divindade do entusiasmo e à força da imaginação que fez surgir as sementes da sabedoria, que se encontram no espírito de todos os homens como as fagulhas de fogo nas pedras. Olha a relação com o fogo que ele tinha visto antes, como algo bom. Porque quando a gente tem contato com a arte ali da poesia, né? Ele atribui essa maravilha à divindade do entusiasmo e à força da imaginação. Poucas pessoas dão tanto valor à imaginação, e por isso que eu gostei tanto do curso do Murilo Gun, que fala da reaprendizagem criativa e do crédito que a gente precisa dar à criatividade, à imaginação. E quando a gente é criança, quando a gente está entrando ali na adolescência, o que falam pra gente é: para de ficar imaginando coisa, presta atenção na realidade. Ó, importância da imaginação e como a gente se distanciou dela, né? E essa sabedoria, ele fala que se encontra no espírito de todos os homens como fagulhas de fogo nas pedras. Com muito mais facilidade e muito mais brilhantismo mesmo do que pode fazer a razão nos filósofos. Você juntar aí a filosofia com a poesia, com os poetas, né? O senhor Descartes, continuando a interpretar o seu sonho, tá nessa pessoa, porque foi a pessoa que estava escrevendo sobre o sonho de Descartes, tá? O senhor Descartes continuava a interpretar o seu sonho durante o sono. Entendia que a peça de versos sobre a incerteza do gênero de vida que devemos escolher e que começa por Quod vitae sectaboriter, marcava o bom conselho de uma pessoa sábia, ou mesmo a teologia moral. E aqui a gente começa a relacionar esse sonho de Descartes com o nosso dia a dia e as repercussões disso. Ele coloca aqui nos escritos dele que esses sonhos teriam um caráter revelatório de coisas importantes para o mundo, e essa frase marcava o conselho de uma pessoa sábia. Então, depois disso, nos escritos, ele fala que isso só poderia ter vindo de algo superior. E quando ele fala só poderia ter vindo de algo superior, nos escritos dele sobre a interpretação do sonho, ele fala de um espírito da verdade. Olha esse trecho que legal. Ele estava já interpretando o terceiro sonho acordado. Aí fala assim: então, duvidando se sonhava ou meditava, ele despertou sem emoção e continuou de olhos abertos a interpretação do seu sonho sobre a mesma ideia. Quanto aos poetas reunidos na antologia, ele entendia a revelação e o entusiasmo, pelos quais ele não perdia a esperança de ser favorecido. Quanto às peças, teve num trecho aqui que fala de uma das peças ser est e non, que é sim e não, que ele relaciona ao sim e não de Pitágoras, porque esse trecho eu não falei antes. Esqueci porque tinha relação com o espírito da verdade. Ele compreendia a verdade e a falsidade nos conhecimentos humanos e as ciências profanas. Vendo que a aplicação de todas essas se resolvia tão bem conforme sua vontade,
ele foi suficientemente ousado para se persuadir que era o espírito da verdade que quis lhe abrir os tesouros de todas as ciências por meio desse sonho. Olha que interessante. Depois desses 3 sonhos, dessas interpretações, o discurso do método. Deixa eu ver se eu tenho aqui a data. 1637. O sonho dele foi em 1619. 18 anos, não estou errada? Sou ruim de matemática, falei aqui no início do vídeo. Ele publica o livro O Discurso do Método, que foi base para a ciência moderna, que trouxe uma metodologia de como buscar essa verdade. E quem utilizou muito bem essa metodologia? Allan Kardec. Allan Kardec utilizou muito bem essa metodologia. Se não fosse essa metodologia científica vinda por Descartes, Allan Kardec teria muita dificuldade de fazer o processo de codificação na época de 1857. O Geraldo, no vídeo dele, ele traz essa relação com as datas aí, porque foi tudo 7, né? A publicação do método foi em 1637, Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857, e tem mais um outro 7 aqui que eu já falo para vocês. Então, após esses 3 sonhos, Descartes fica muito mexido com essas informações. Mas uma coisa que não aparece nesse livro, mas aparece no vídeo do Geraldo, parece que tem mais trechos desse sonho que não tem aqui. Tem nesse vídeo do Geraldo, que deve ter nesse livro que ele cita lá, da Marie-Louise France, que foi a seguidora de Jung, né? Ele fala que antes dele dormir nesse dia, ele dorme entusiasmado, de que ele já tinha, eu anotei aqui, ele já tinha entrado em contato com os fundamentos de uma ciência maravilhosa. E o Geraldo traz uma ideia legal aqui, que é sobre a nossa busca por conhecimentos. A gente só vai ter essas revelações na nossa vida quando a gente fizer o movimento de buscar. Então, Descartes já era um estudioso, já era uma pessoa notável, e ele já tinha ido dormir com essa sensação de ter encontrado os fundamentos da ciência maravilhosa. Então, ele estava aberto, ele estava em busca de novas informações. Aí a gente consegue acessar melhor essa intuição. Por isso que esse sonho está no capítulo da telepatia. Se a gente quer ter contato com informações importantes, a gente precisa primeiro conectar o nosso sinalzinho. No vídeo passado eu estava com um chapéuzinho aqui que levantava a antena para a gente conectar o nosso sinalzinho. E dá pra gente perceber o nível de preparo que Descartes já tinha ali para ele conseguir interpretar o sonho dele durante o sono e depois fazer todas essas elucidações sobre o que estava acontecendo naquele momento. Um detalhe muito importante aqui, e quando eu faço essa fala do Descartes, não é para você achar que Descartes era Descartes, eu estou muito distante de Descartes. Esse estudo aqui, essa série de vídeos ressignificando o seu movimento através da fé raciocinada, é justamente para você entender que você também pode. Descartes falou, essa fagulha está dentro de todos os homens. Todos nós podemos nos conectar dessa forma. Depende de você fazer essa busca. Uma, de ler, de estudar, e 2, segundo, de deixar os preconceitos, os medos, as inseguranças do passado. Tanto que nos primeiros vídeos eu falei muito, olha, deixa um pouquinho de lado o que você entende agora sobre religião, as brigas, as discordâncias da religião, porque se a gente não deixar de lado, a gente tem dificuldade de aprofundar
nessa possibilidade de você ter esse tipo de intuição, de você ter esse tipo de sonho revelatório, tanto para você quanto para a sociedade, e ter esse nível de consciência. Mas a gente precisa fazer a nossa busca. E com relação ao espírito da verdade, eu trouxe esse ponto como um dos pontos importantes, porque são vários os detalhes dos sonhos. Eu trouxe esse ponto como um ponto importante porque eu percebo que para os cuidados com a saúde, a gente passa por uma fase de muitas dúvidas, e eu falo por mim, dúvidas minhas, tá? Eu vou trazer aqui o que eu já encontrei de respostas para essas dúvidas e que tem nos dificultado de levar uma vida mais saudável, de se movimentar para resolver o seu problema, de ressignificar o seu movimento. Porque a gente tem um paradigma de que tem que dormir tantas horas por noite. Se não dormir tantas horas por noite, tem alguma coisa errada. Aí a gente vai ver os grandes missionários, todos eles dormiam pouco. Que coisa, né? Mas a ciência alega que tem que dormir de 6 a 8 horas. Já tem vários estudos falando que o sono ele é muito particular para cada um. E no livro O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, era por ter falado no vídeo passado sobre ele, eu esqueci. Ele faz várias pesquisas sobre essas questões de horas de sono. Ele testou nele várias horas e acompanhou, ele era um coach, e acompanhou várias pessoas que faziam um trabalho com ele sobre essa questão das horas de sono. E a quantidade de horas de sono, ela está muito relacionada àquilo que você acredita que é importante para o seu corpo. Olha que engraçado. Então, eu vou dormir só 6 horas essa noite, amanhã eu já vou acordar cansado, não vou conseguir acordar cedo, meu dia já vai ser pesado. Vai ser pesado mesmo. Tanto que para você conseguir fazer o que ele chama de milagre da manhã, e se você se interessar, sugiro que leia, eu estava ouvindo áudio de uma pessoa lendo, que eu gostei muito. Chama Livros Mágicos, tem no Spotify. E ele fala que para você conseguir acordar cedo com disposição, não é que acordar com disposição, chegar num nível de disposição para fazer o seu dia um bom dia, ele fala que antecede primeiro para você falar à noite. Você olha quantas horas ele vai dormir, independente da hora que eu estou indo dormir. Se eu vou dormir 5, 6 horas, eu vou acordar bem. Essa é a quantidade de horas que eu preciso para ficar bem. E aí você consegue acordar bem. Outros detalhes com relação às dificuldades que a gente está tendo da qualidade de vida é: glúten faz mal, lactose faz mal. Quem tem desgaste no joelho não pode fazer exercício de impacto. Tem que fazer exercício todo dia para ter saúde. O exercício tem que suar, tem que doer. Então a gente está passando por inúmeros paradigmas com relação à qualidade de vida e que tem muitos deles sendo comprovados aí pela ciência de que não é bem assim que acontece. Só que a gente tem que saber fazer essas análises das interpretações científicas, e aqui eu vou deixar bem claro que eu sou muito a favor, não sou contra a ciência, não sou contra as pesquisas. A gente precisa da ciência em paralelo, tanto que nesse sonho do Descartes, ele fala da necessidade de juntar a filosofia com a sabedoria. Ele era um estudioso e um trabalhador da ciência, de juntar matemática com álgebra e tudo mais. Mas precisa desse elo da filosofia com a espiritualidade e a ciência. Porque tem muita coisa que a ciência ainda não consegue comprovar. E a gente precisa saber fazer esse elo de informações, né? E aí, o que isso tem a ver com o espírito da verdade e a dificuldade que a gente está tendo de cuidar da nossa saúde? Porque o espírito da verdade tem relação com a codificação da doutrina dos espíritos. Tudo vai se encadeando.
Desde o primeiro vídeo da série de vídeos Ressignificando o Movimento através da Fé Raciocinada, eu chamo a atenção para a gente se atentar às conexões da nossa vida, as conexões que eu trago desde a infância. E a gente, desde a Revolução Francesa, eu tive que comprar um curso que estuda a Revolução Francesa para eu entender alguns dos problemas que a gente passa, porque o Greg Braden já tinha falado disso num vídeo, eu não tinha entendido muito bem, porque eu não lembrava desses detalhes da Revolução Francesa. A gente não estuda tão aprofundado na escola, né? A não ser que você vá para a área da história. E o Greg Braden, ele fala dessa questão da gente, de 300 anos para cá aproximadamente, considerar o tempo como linear e não como cíclico. E nesse estudo da Revolução Francesa eu entendi, porque a pessoa que estava falando sobre a Revolução Francesa pontuou isso como um bem para a humanidade e uma conquista da Revolução Francesa, que foi a gente ter deixado de considerar o tempo como cíclico e começar a considerar como linear. Qual era o problema de considerar o tempo como cíclico? Envolvia muitos rituais religiosos, envolvia a igreja em imposição ao Estado. Só que quando a gente decidiu se desvincular da igreja com relação ao Estado, a gente foi para o outro extremo, de considerar de que o tempo ele é linear e que o nosso passado não influencia atualmente, e influencia quando a gente começa a estudar a espiritualidade. Essa é a informação que eu tenho até hoje sobre lado espiritual, sobre mente, e pode ser que daqui a algum tempo as referências comprovem como o contrário. Mas tudo o que relaciona filosofia, espiritualidade, chega nesse contexto. Que eu preciso considerar as coisas que já passaram na minha vida, eu preciso considerar o que já passou na história da humanidade para poder entender as coisas que estão acontecendo hoje, considerar os nossos sonhos, por exemplo, sonhos de coisas que falam do passado, sonhos que falam do futuro, para a gente fazer essa relação da saúde com a qualidade de vida. E por que eu estou falando isso? Porque a gente decidiu considerar o tempo como linear tem aproximadamente 300 anos, que foi ali mais ou menos na época da Revolução Francesa. Só que a gente tem essa relação com o sagrado desde sempre, antes disso. As sociedades, desde que a história consegue ter marcos de sociedade, nos fósseis ali você tem muitas comprovações de relação com o sagrado. Então ele tem alguma utilidade pra gente. Quando eu encontrei essa história desse sonho de Descartes, que o sonho de Descartes fala do espírito da verdade, existe um encadeamento de ocorrências nisso. Para quem nunca estudou a doutrina dos espíritos, lá na codificação fala que é a pleiade de espírito, o espírito da verdade, que não é um espírito só, mas uma equipe considerada como espírito da verdade, que coordenou a codificação espírita. Aí no sonho de Descartes fala do espírito da verdade e depois na codificação aparece o espírito da verdade. É quando a gente para de achar que as coisas são coincidência. No livro, o Descartes acha um livro que é o dicionário e depois ele acha um livro que lá embaixo estava escrito, dividido em 5 partes, publicado em Lyon. Lyon é a cidade de Kardec. E os livros mais conhecidos da doutrina dos espíritos é o Pentateuco. São 5 livros. E aí você quer achar que isso é coincidência? Essa interpretação desse sonho de Descartes nos traz algumas ideias muito importantes, que é: quer entender melhor a sua saúde? Entenda a história do ser humano. Entenda a sua história. Não é ficar preso ao passado. A gente tem um trauma sobre o passado, que eu não posso ficar preso no passado. Realmente, a gente não pode ficar preso.
Mas se eu não sei o que aconteceu no meu passado, que faz com que eu tenha os medos atuais, como que eu vou mudar o meu futuro? Você quer entender sobre exercício físico? Qual exercício físico você pode fazer? Veja o que a gente fazia lá para trás. Na época das cavernas, quando a gente não tinha carro, a gente andava muito mais. Hoje, qualquer coisa que a gente anda, a pessoa sente dor e, eu não posso andar porque eu tenho desgaste no quadril, na coluna. Como que fazia quando não tinha carro, gente? Continuava andando. Não é esse o problema da dor. Durante séculos e séculos a gente come pão, a gente toma leite. Todo o problema da vida é a lactose. Ah, tá, tudo bem, a farinha tá mudada porque é farinha de mentira, né? Tipo, as coisas não são mais naturais. O leite, a vaca toma muito hormônio e come comida que não deveria comer e o leite tá mudado. Sim, temos que considerar isso também. Mas eles não são o vilão da história. Quem deve estar bem é o seu interno para receber todos esses alimentos, para receber o exercício de impacto, para você poder andar de um lugar para outro. Então eu quis trazer essas interpretações do sonho de Descartes para vocês verem como a gente precisa se aproximar do nosso espiritual para a gente abrir portas para a nossa intuição, para a gente entender o que está acontecendo no dia a dia. Se você parar para interpretar os seus sonhos, analisar, prestar atenção, você vai ter muitas respostas para os seus problemas do dia a dia. A gente vai parar de brigar com algumas coisas que a gente briga no dia a dia, de querer que o outro seja uma outra coisa, que o problema da minha saúde atual é porque as pessoas mudaram a farinha e eu vou ter problema. Por que tem gente que tem problema com a farinha nova, farinha de mentira, e tem gente que não tem? Busque alimentos mais naturais, faz o seu pão em casa, planta a sua horta, anda daqui até na padaria para você fortalecer o seu corpo, se você discorda com o que é feito nas academias, e assim por diante. Então essa foi a interpretação. A interpretação não, né? Porque o sonho dele é muito mais detalhado do que isso. Mas essa foi a ideia que eu quis trazer com esses 3 sonhos de Descartes, que deu a introdução, abriu a porta para a ciência moderna, para o que a gente conhece hoje. Abriu a porta para a escrita do livro Discurso do Método, de como a ciência hoje trabalha. E Descartes dava muito valor para o que é sagrado, para Deus, para a gente buscar a verdade com esse elo com o divino, da importância das nossas orações. Vocês viram que no primeiro sonho, ele está em sonho e ele sente necessidade de orar. Isso nunca aconteceu comigo. De eu estar em sofrimento no sonho e eu procurar algum lugar para fazer uma oração. E teve um cara no vídeo do Geraldo Lemos Neto que estava ali junto com ele interpretando, mas não falo o nome dele, não sei o nome dele. Sinta-se aí referenciado, viu? Eu não sei seu nome. Que ele fala assim, nesse momento mostra pra gente a importância da gente... Como que foi a palavra que ele usou? Não sei se é reflexo condicionado, da gente tornar a oração como um reflexo condicionado. A gente não tem o reflexo de colocar a mão no fogo e tirar assim para não queimar? A gente deveria condicionar o nosso dia a dia para assim que a gente tiver um problema, a gente fazer uma oração. Porque na oração é a hora que eu me conecto com o meu divino interno, que eu me conecto comigo mesmo, que eu tiro as nuvens das preocupações e consigo enxergar melhor as coisas que estão acontecendo. Então a importância da oração, a importância da gente se preparar para o sono, da gente olhar para o sono de uma forma mais criteriosa e não só mística, mas criteriosa de interpretar.
e ficar muito atento às conexões. O que acontece no seu dia a dia, o que tem relação uma coisa com a outra, por que você mora no lugar onde mora hoje, por que você está no trabalho que você está hoje, quais as oportunidades isso te dá na vida, para a gente parar de culpar os outros e trazer para a gente a responsabilidade. Fiquem mais atentos nas referências do problema do ser, do destino e da dor. Fiquem mais atentos na época do iluminismo, na época da codificação da doutrina dos espíritos. Essa fase de Descartes que estava ali prevendo, revelando desse caráter revelatório do que viria para frente, da verdade que viria para frente. Então ele fala dessa verdade e está muito conectado com a doutrina dos espíritos. Então vamos dar um valor mais inteligente para as psicografias, de contar que existe uma verdade ali, mas uma verdade raciocinada, da gente pensar sobre isso. Fiquem com Deus, muito obrigada pela participação de quem está acompanhando os vídeos. Se esse é o seu primeiro vídeo, curta o vídeo, curta o canal, comenta aqui embaixo e compartilhe para que mais pessoas fiquem atentos a essas conexões da nossa vida, da nossa história, e como é importante a gente saber disso para ressignificar o movimento através da fé raciocinada. Até mais!